Uma crise em grande escala está se desenrolando no mundo do crédito privado e os sinais de alerta estão começando a deixar as pessoas muito inquietas. A Blue Owl Capital, uma das maiores empresas do setor, decidiu limitar os saques de dois de seus principais fundos após ser atingida por uma onda incomumente grande de investidores pedindo seu dinheiro de volta. E isso não é um pequeno aumento, de forma alguma. É o tipo de surto que coloca toda a indústria em estado de alerta. O crédito privado cresceu e se tornou um mercado de 1,8 trilhão de dólares, passando a ser uma parte importante do sistema financeiro dos Estados Unidos. Agora é um componente essencial dele. Quando essa bolha estourar, e eu digo quando, porque é apenas uma questão de tempo, o impacto se espalhará por toda a economia. No maior fundo da Blue Owl Capital, os investidores solicitaram um resgate de cerca de 22% do total de ativos em apenas 3 meses, durante o primeiro trimestre de 2026. No total, no setor de crédito privado, os investidores tentaram sacar cerca de 13 bilhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, mas receberam efetivamente menos da metade desse valor. Ou seja, a maioria nem conseguiu recuperar seu dinheiro. No fundo menor, voltado para a tecnologia, o número foi ainda mais dramático, com mais de 40% dos investidores pedindo para sair. Esses são números extremamente altos para um mercado que normalmente se move de forma muito lenta e constante. Isso indica que algo mais profundo está acontecendo abaixo da superfície, e posso afirmar isso como ex-auditor. Agora, para entender por que isso é importante, é preciso observar como o crédito privado realmente funciona. Esses fundos emprestam dinheiro diretamente para empresas, muitas vezes aquelas que não conseguem acessar facilmente o financiamento bancário tradicional, e empacotam esses empréstimos em produtos de investimento. Eles têm sido muito populares porque oferecem rendimentos relativamente altos e retornos estáveis, mas a contrapartida é a liquidez. Sempre há uma contrapartida, e neste caso é a liquidez. Os investidores não podem simplesmente retirar seu dinheiro quando bem entenderem, a qualquer momento. A maioria desses fundos limita os saques a cerca de 5% por trimestre, porque esses empréstimos são ativos ilíquidos. Essa estrutura funciona muito bem em condições normais, quando a economia está estável, mas começa a desmoronar quando muitos investidores querem sair ao mesmo tempo. Então, sim, isso realmente parece uma corrida bancária, e neste momento é exatamente isso que está acontecendo no setor de crédito privado. As preocupações com a economia, as taxas de juros mais altas, a pressão sobre os tomadores corporativos e, claro, as perturbações causadas pela IA e pela guerra no Irã estão tornando os investidores mais cautelosos. Eles estão deixando os investidores muito preocupados. Como resultado, os pedidos de resgate estão se acumulando. A Blue Owl havia sido bastante flexível anteriormente, às vezes permitindo saques acima do limite de 5%, mas desta vez decidiu seguir as regras. Há um bom motivo para isso. Eles estão limitando os resgates a 5%, o que significa que apenas uma parte dos saques solicitados será realmente atendida. O restante do dinheiro permanece bloqueado no fundo por enquanto. Quer os investidores gostem ou não, não há muito o que possam fazer a respeito. E isso não se aplica apenas à Blue Owl Capital. Em todo o setor de crédito privado, várias grandes empresas estão fazendo a mesma coisa. Elas estão restringindo os saques à medida que aumenta a demanda para sair. Como mencionei antes, no total, os investidores tentaram retirar cerca de 13 bilhões de dólares durante o primeiro trimestre e receberam menos da metade desse valor. Bilhões de dólares estão, na prática, presos dentro desses fundos. Essa dinâmica se assemelha a uma espécie de corrida bancária, por assim dizer. Não é uma corrida bancária tradicional, claro, mas a mecânica parece muito semelhante. Os investidores estão correndo para sacar,
querem seu dinheiro de volta porque prevêem uma queda, e os fundos não têm ativos líquidos suficientes para atender a demanda, para satisfazer esses pedidos. Portanto, estão sendo impostas restrições para evitar que as coisas saiam do controle. É, essencialmente, uma corrida bancária, uma versão de uma corrida bancária. A situação é especialmente tensa nos fundos de crédito voltados para o setor de tecnologia. Muitas das empresas nesses portfólios dependeram de empréstimos baratos na última década, e neste momento, com as taxas de juros mais altas e as rápidas mudanças impulsionadas pela IA no setor de tecnologia, as perspectivas são, na verdade, menos certas. Não parecem muito promissoras. Isso ajuda a explicar por que o fundo voltado para a tecnologia registrou uma onda tão grande de pedidos de resgate. No entanto, isso não explica por que a indústria de crédito privado está em tamanha turbulência. Acrescentando mais uma camada à história, há a crescente sobreposição entre crédito privado e cripto. Nos últimos anos, eu não falo muito sobre cripto, mas posso dizer que algumas empresas tentaram modernizar o crédito privado por meio da tokenização, basicamente transformando esses investimentos em ativos digitais que podem ser comprados e negociados com mais facilidade. Agora, à primeira vista, isso obviamente parece resolver o problema de liquidez, mas na realidade não resolve problema algum. A tokenização pode facilitar a entrada nesses fundos e até adicionar alavancagem, mas não muda de fato os ativos subjacentes. Eles continuam sendo empréstimos ilíquidos. Portanto, sejam digitais ou não, isso não altera o fato de que, segundo os padrões contábeis, esses são ativos ilíquidos. Quando os investidores querem sair em massa, como acontece agora, os mesmos gargarcarapena. Olhando de forma mais ampla, é difícil ignorar o quadro geral. O crédito privado cresceu a ponto de se tornar um mercado gigantesco, realmente gigantesco, de quase 2 trilhões de dólares. O que estamos vendo agora é um dos primeiros testes reais de estresse desse sistema em larga escala. Vários fundos estão atingindo seus limites de resgate, grandes somas de capital estão presas e a confiança dos investidores começa a vacilar. Está começando a rachar. O que acontecerá a seguir é, na verdade, incerto. Ninguém sabe. Se as condições de mercado se estabilizarem, talvez sim, a pressão pode diminuir e as coisas podem voltar ao normal. Mas, infelizmente, esse cenário positivo parece fora de alcance. Se as preocupações continuarem a aumentar, mais investidores poderão tentar sair, forçando os fundos a manter restrições ou vender ativos com prejuízo para levantar dinheiro, o que por si só seria um desastre. No pior cenário, isso poderia gerar efeitos em cadeia mais amplos nos mercados financeiros e prejudicar a economia dos Estados Unidos. Por enquanto, a principal conclusão é simples. O crédito privado tem funcionado bem em ambientes estáveis, oferecendo retornos sólidos com volatilidade limitada. Mas momentos como este revelam sua fraqueza central, a liquidez limitada. Quando muitos investidores tentam sair ao mesmo tempo, o sistema desacelera, racha e nem todos conseguem recuperar seu dinheiro imediatamente. E esse é um grande problema. Essa é a realidade que estamos enfrentando hoje e é algo que o mercado vai observar muito de perto nos próximos meses. Aliás, o crédito privado está muito ligado ao setor bancário dos Estados Unidos. É uma relação bastante preocupante que eu discuti em muito mais detalhes em um dos meus vídeos recentes. Vou deixar o link para você abaixo. Fique à vontade para assistir em seguida. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Agradeço por você estar aqui. Curta, inscreva-se e compartilhe. Siga-me no Substack e no Patreon. E se puder, apoie meu trabalho. Eu realmente agradeço. Espero te ver aqui amanhã. Cuide-se. And I look forward to seeing you here tomorrow. Take care.